Estamos em Gramado, dia 7 de julho de 2021, e hoje a tia Maria vai ler para nós um dos capítulos dos Diários de Ângelo Dall'Acqua. Vai ser o capítulo de 1912, o caderno de 1912, que é o caderno de número 0. Escuta, eu disse. Escute aqui. 1912, Memórias de Ângelo Dall'Acqua. Novembro, 1912. Dia 14. Parti de casa às 6 horas da manhã em direção a Bento Gonçalves e Palmeiro, a fim de conduzir a Porto Alegre o irmão Giuseppe na tentativa de curá-lo no hospício dos alienados. Chegado no Hilário Piccolotto, encontrei o professor da linha 15 de novembro que me esperava para fazer a viagem em minha companhia até Guaporé. Chegamos a 1ª às 9h30 e partimos daquele lugar às 3h30, depois de ter feito ferrar as patas dianteiras da mula. Paguei R$ 1.500. Na subintendência daquele distrito, da telefônica, mandei um telegrama de 14 palavras ao irmão Mateus, na linha Palmeiro. Chegamos à linha 5ª, no Alfaiate, onde passamos a noite. Dia 15, sexta-feira. Cheguei à vila de Guaporé às 6 horas, deixando a mula no Hotel do Comércio, onde tomei o café da manhã e me apresentei na intendência, onde recebi a comunicação do intendente de apresentar-me às 10 horas para assistir o escrutínio da votação feita no dia 1º do mês em todo o município, para o novo intendente e conselheiros para o próximo quadriênio 1913-1916. Às 10 horas, apresentei-me conforme o aviso. Às 3 horas, para a sessão magra na intendência, pelo 23º aniversário da Proclamação da República Brasileira. Dia 16, sábado. Por intermédio do futuro intendente, senhor Gilberto Maia, consegui receber do mesmo 320 mil réis dos meus pagamentos referentes a 4 meses, isto é, julho, agosto, setembro e outubro. Recebi também do irmão Luigi 30 mil réis para ajudar o outro irmão, José, a fim de conduzi-lo a Porto Alegre, no Hospital dos Alienados. Feita a visita ao pároco teólogo Dom Stefano Gazzera, às 11 horas da manhã, em companhia do professor da linha 15 de novembro, senhor Stanislau Chabukowski. Almoçamos no Hotel do Comércio de Beppe Salvador. Paguei a conta antiga, que foi de 5 mil réis, e a nova, que foi de 5 mil réis. Parti de Guaporé à 1ª hora da madrugada, em companhia do dito professor, em direção à linha Colombo. Cheguei às 2 horas da madrugada, em casa do cunhado de mamãe, onde passei a noite. 17, domingo. Recebi do cunhado de mamãe 20 mil réis para ajudar o irmão Giuseppinho em suas necessidades. Tomei emprestada de Antônio de mamãe a mula Tordilha, deixando-lhe aquela que me emprestou o compadre Desorce. Comprei em sua casa um par de meias de 1 mil réis. No dia 15, encontrando-me com Luigi Ponterra, paguei-lhe 8 mil réis por 8 pés de cama que ele havia me torneado há um tempo passado. Parti do cunhado de mamãe às 6h30,
chegando ao Gaetano Alegrete às 9h15. Tomando a estrada para Monte Vêneto, atravessei o Rio Carreiro ao meio-dia, chegando ao Monte Vêneto às 13h30 e descansei até às 5h. Parti em direção ao Rio das Antas, aonde cheguei às 7h10. Passei o rio e continuei a viagem. Passei a noite no colono Flâmia, na linha Faria Lemos. Segunda-feira, dia 18, parti às 5h. Cheguei ao Hotel dos Mori, onde tomei o café da manhã e continuei o caminho no G. Simon. Comprei um lenço preto de seda por R$ 2.500. Cheguei a Bento Gonçalves às 9h e me hospedei no Hotel dos Turriani, onde deixei a mula. Fui à intendência e encontrei o intendente Carvalho, que me informou que havia chegado de Porto Alegre a ordem de conduzir o Giuseppin para uma consulta com um médico legista e que lhe fizesse saber quando eu partiria para Porto Alegre, que me forneceria a guia. Fiz visita a Júlio Lorenzoni e cumpri uma série de pequenos compromissos. À tarde, parti para a linha Palmeiro, porém, antes renovei no correio a assinatura da revista Illustrazione Popolare dos irmãos Treves de Milão. Encontrei no Cabrillo, G. Grando, o G. Batinho. Cheguei ao irmão Mateu às 6h30, onde passei a noite. Terça-feira, dia 19, às 9h, eu e o irmão Mateu partimos em direção à casa do irmão Giuseppin, onde chegamos às 10h. Encontrei-o igual, talvez pior. Tratamos com ele de fazer uma viagem a Porto Alegre, a fim de interná-lo no hospício. Ele aderiu de bom grado, assim combinados, nos despedimos. Visitamos a irmã Aneta na Sertorino. Encontramos toda a família com saúde. Retornamos à casa de Mateu às 5h. Quarta-feira, dia 20. Parti para Bento Gonçalves às 7h para buscar a guia, o atestado e a certidão médica. Os primeiros 2 documentos foram me fornecidos pelo intendente e a certidão médica pelo Dr. Tacchini. Às 3h visitei Lorenzoni, a quem paguei R$63.000, R$25.000 por 5 assinaturas do seu jornal e o resto por 100 cartões de visita, 500 envelopes, 25 programas de festa e 15 talões de tombo. Encomendei ao mesmo cartões de boas festas para algumas pessoas do município de Guaporé. Fiz visita ao Dr. Batocchio no Banco Pelotense e entreguei-lhe uma carta do Padre Gazera de Porto Alegre. À tarde, cheguei ao barracão e encontrei o irmão Giuseppe muito alterado de suas faculdades mentais. Naquela noite ele não dormiu, nem a sua família. Obrigou os filhos e a esposa a passar a noite acordados, dizendo-lhes que naquela noite deviam todos, inclusive eu, partir para o mundo da lua. Tentei de tudo para convencê-lo a não partir, pois a chuva caía torrencialmente. Ele não quis escutar, fez tudo o que sua fantasia bizarra lhe ditava. Quinta-feira, 21. Finalmente, graças a Deus, amanheceu. Às 8h chegou o irmão Mateu, que na tarde de ontem
esperava partirmos para Porto Alegre nessa mesma manhã. O Matteo ficou em sua companhia todo aquele dia. À tarde voltou para casa. Às 2 horas, resolvemos que eu iria logo a Bento Gonçalves para pedir ao intendente que tomasse providências a fim de evitar alguma desgraça da parte do Giuseppino. Selei a mula e já para Bento Gonçalves. Fui à intendência às 4 horas e 45 minutos. Encontrei o intendente que me aconselhou a recrutar 2 homens robustos e os parentes para levar pela via mais curta o louco para Porto Alegre. Retornei ao barracão às 19 horas e, muito desgostoso, expliquei o assunto ao irmão Matteo, que me aguardava. Ele partiu a fim de encontrar um homem adequado para tal incumbência. Aquela noite passei-a um pouco melhor. 22, sexta-feira. De manhã, eu e o Matteo fomos até Nova Sardenha para saber se poderíamos embarcar o irmão Giuseppino com facilidade, sem despender muito dinheiro. Soubemos que precisaríamos gastar mais de 100 mil réis para a passagem em um vagão de carga. Almoçamos no hotel. Depois visitamos a fábrica de beneficiar Legame de Primo Tedesco e companhia. Partimos às 4 horas e chegamos em casa do Matteo às 6 horas da tarde. Ainda naquela noite, fui à casa do Giuseppino e passei quase a noite toda em guarda. Pelas suas extravagâncias, quase não dormi. Dia 23, sábado. Com grande dificuldade e grande preocupação, eu e o Matteo, Luigi Gasperin, Francesco Gasperin, Giuseppe Casagrande e Cesare de Paris conseguimos partir e levá-lo a lugar ignorado para ele e para nós, a Porto Alegre. Ao meio-dia, passamos pela estação de Nova Vicenza, pela estrada de Júlio de Castilhos, em direção a São Sebastião do Caí. Cerca de meia hora depois, Giuseppino faz parar a carroça, consegue desmontar e se nega a seguir o caminho. Se enraivece e nos causa aflição e quer que retornemos. Nós todos protestamos com boas maneiras, para convencê-lo de que o Dr. Paternò nos espera em São Sebastião. Cada vez mais enraivecido e agitado, nos ameaça. Não sabíamos mais que santo chamar para convencê-lo a continuar adiante. Finalmente, eu penso em usar um estratagema. Finjo estar tendo uma gravíssima doença que, para curar-me, devo consultar um médico em São Sebastião. Então ele se persuade, sobe de novo na carreta e prosseguimos viagem. Passamos a Ponte da Feliz às 6h30 da tarde e avante, sempre. Chegamos a São Sebastião à meia-noite e pernoitamos no hotel de José Weingarten. Dia 24, domingo, levantamos às 4 horas e nos informamos a que horas partiria o vaporzinho para a capital. Soubemos que partiria às 9 horas. Despedimos-nos e embarcamos no vapor Caxias em direção a Porto Alegre. Chegamos a São João do Montenegro às 11 horas e não se prossegue. Devemos interromper a viagem, permanecer lá até às 4h30 e continuar a viagem de trem. Almoçamos no hotel de Carlos Regia, na estação.
Às 3 horas, compramos passagens de segunda classe que pagamos 9.600. Chegamos a Porto Alegre mais ou menos às 20 horas e nos hospedamos no Hotel Colonial no Caminho Novo. Dia 23, 25, segunda-feira. De manhã, visitei no Hotel Aliança os amigos de Guaporé, senhores Conedeira, Dalinha, Zanella, Alquati e a esposa de Segundo Bergamini, recolhidos na capital para tratamento de alguns de seus filhos mordidos por cães hidrófobos em Guaporé. Às 8 horas, o amigo Alquati se oferece para ajudar-nos a internar o irmão Giuseppe no hospício. Matteo fica com o Giuseppino no hotel e nós dois nos dirigimos à intendência, onde encontramos o Dr. Montauri, intendente, que nos disse de internar o alienado em um quarto da intendência no primeiro posto de polícia, porque naquele dia não se poderia internar no hospício, pois era dia de eleições para presidente do Estado, e que eu também portando o meu título, poderia votar como tal. Às 10 horas, pudemos finalmente deixar o Giuseppino no lugar indicado. Retornei ao Hotel Colonial, pagamos a despesa e nos alojamos no Hotel Aliança, onde o Alquati era hóspede. Matteo ficou no hotel e eu, a 1h da tarde, fui, conforme instruções do Dr. Montauri, ao ginásio Júlio de Castilhos, onde dei meu voto como fiscal para presidente do Estado, ao Sr. Borges de Medeiros. Claro. Às 2 horas da tarde, despachado, fui à chefatura de polícia, a fim de falar com o chefe e entregar as cartas que recebi do intendente de Bento Gonçalves para a entrada do irmão alienado. Entreguei os ofícios, a guia e a certidão médica a quem devia. O delegado me disse que deveria apresentar-me no dia seguinte com o irmão Giuseppe para ser examinado. Dia 26, terça-feira. De manhã, visita em companhia de Matteo na redação do Stella d'Italia, onde encontramos o diretor Adelchi Colnaghi e o administrador Crocetta. Retiramo-nos e eu fui sozinho para a chefatura. E ele foi buscar o Giuseppino na intendência para conduzi-lo na mesma chefatura para a constatação legal. Eu cheguei antes, cerca de 10 minutos. Examinado pelo Dr. Pita Pinheiro, considerou que era necessário interná-lo no Hospício São Pedro. Assim, deixando aquele lugar, embarcamos no bonde e às 3 horas entramos no manicômio, onde o médico de plantão perguntou o nome e sobrenome a Giuseppino, que respondeu que se chamava Jesus Alak, e a tal réplica foi logo recolhido ao lugar para tratamento e nos retiramos. Retornamos à cidade de Bonde. À tarde recebi o aviso do delegado da chefatura para que me apresente amanhã às 10h30 para as práticas legais. Dia 27, quarta-feira. De manhã, após algumas pequenas compras, às 10 horas, fui ao consulado na Rua Riachuelo, onde encontrei primeiro o professor Luigi Zuliani, que me introduziu na sala onde esperava o cônsul Cavaliere Beverini, ao qual, depois das saudações, externei a necessidade de algum material escolar para a Escola Dante Alighieri de Nova Firenze, em Guaporé.
Imediatamente tomou em consideração o meu pedido e ordenou ao professor Zuliani colocar o material pedido em uma caixa e enviá-la à linha General Osório, em Guaporé. Despedi-me e fui à chefatura conforme a ordem recebida ontem. O delegado me fez várias perguntas e interrogações a respeito do irmão Giuseppe, às quais respondi tudo o que sabia. Liberado, voltei ao Hotel Aliança, onde o Matteo me esperava. Dia 28, quinta-feira. Cumprimentados os amigos, entre os quais Colnaghi, Crocetta, Henrique Alquati e Dalinha, pagamos a despesa no Hotel Aliança de Pezzati, embarcamos no trem com destino a Nova Sardenha, pagando a passagem, cada um, 8.400 réis. Chegamos àquela estação às 3h10. Dali em diante a pé para a casa de Matteo. Pequena parada no amigo Luigi Foresta. Chegada na casa de negócio do amigo Giovanni Damian Filho, que nos recebeu gentilmente. Partimos em companhia do amigo íntimo Luigi Gasperin. À tardinha, às 6h, finalmente chegamos à casa do Matteo. Dia 29, sexta-feira. De manhã, visita a Ernesto Marini, de quem comprei uma fotografia da igreja de São Miguel e panorama daqueles lugares. Às 9h, visitei a família de Jacinto Gasperini. Depois, chegamos à casa da irmã Ana e às 11h, na Sertorina, onde permanecemos até às 4h. Visitamos a cunhada Ângela, esposa de Giuseppin, para expor-lhe o êxito de nossa viagem a Porto Alegre. Visitamos o amigo Carlo Casagrande, depois Giovanni Damian, à noite em casa do Matteo. Dia 30, sábado. Pausa para descansar até 1h. Veio visitar-nos a irmã Ana. Às 3h, selei a mula e fui visitar o amigo Giovanni Damian Filho, com quem fiquei até o anoitecer. À noite, visitei a família de Domenico de Paris e retornei ao irmão Matteo, onde passei a noite. Dezembro 1912, dia 1º, domingo. Depois do café, parti para minha casa em Guaporé. Chegando a Bento Gonçalves, deixei a mula no estábulo de Venturella Pietro, em cuja casa também almocei. Visitei o amigo Giovanni Gasperin, do Correio, Cestílio Gaspari, Giacomo Ferrari e Dr. Dino Battocchio, agente consular, que me entregou uma carta e 10.000 réis para o padre Dom Stefano Gazera. Visitei também Giulio Lorenzoni, que me disse que no dia 25 de novembro entregou a Giulio Garibaldi 24 livros da guerra ítalo-turca e 12 romances para que os primeiros eu os leve comigo e os últimos para Jorge Miotto, da 1ª, e entregou-me ainda 100 cartões de felicitações em meu nome e 50 para Antônio de Mamãe. Término do caderno. Bem, para concluir, devo dizer que o Giuseppin, nosso tio-avô, morreu em 1918, ainda no Hospital São Pedro, já curado, enquanto aguardava que alguém da família fosse retirá-lo daquele lugar e levá-lo para casa. Morreu de gripe espanhola naquele ano de 1918,